E se eu te dissesse que existe uma oração tão poderosa que, feita apenas uma vez com fé verdadeira, pode transformar sua vida para sempre? Imagine ter suas dores aliviadas, suas dificuldades resolvidas e um milagre acontecendo diante dos seus olhos. Parece inacreditável? Pois saiba que essa oração foi deixada por um dos maiores intercessores espirituais de todos os tempos, Padre Pio. Ao longo dos séculos, muitas orações foram difundidas, mas poucas possuem um poder tão intenso como esta. Ela não apenas abre as portas para bênçãos e milagres, mas também age diretamente na sua espiritualidade, fortalecendo sua fé e aproximando você de Deus. Hoje, você terá acesso a essa oração e aprenderá a forma correta de rezá-la, ativando todo o seu poder divino. Mas antes, é essencial compreender por que essa oração é tão especial e como o Padre Pio se tornou um canal direto entre o céu e a terra. Prepare-se para uma jornada espiritual que pode mudar tudo na sua vida. Agora, vamos entender o segredo por trás dessa oração milagrosa e como ela pode desbloquear o seu milagre. Padre Pio, um homem de profunda fé e mistério, nasceu para ser um instrumento divino nas mãos de Deus. Sua vida foi marcada por experiências sobrenaturais, curas inexplicáveis e uma conexão inabalável com o mundo espiritual. Desde jovem, Padre Pio demonstrou uma sensibilidade extraordinária para as dores e as alegrias alheias, evidenciando uma missão de serviço e compaixão que transcendeu os limites do comum. Em suas longas caminhadas pelos mosteiros, ele não apenas orava, mas vivia uma realidade onde o divino e o humano se encontravam em perfeita harmonia, despertando em todos aqueles que cruzavam seu caminho uma esperança renovada e uma fé inabalável. Ao longo de sua trajetória, muitos testemunharam os milagres que ocorreram através de sua intercessão. Histórias de curas miraculosas, livramentos inesperados e a presença consoladora de sua proteção divina foram relatadas por pessoas de todas as idades e condições. Esses relatos não são meros contos ou lendas, eles refletem a profunda influência espiritual que Padre Pio exercia sobre aqueles que se aproximavam de sua aura sagrada. A oração que ele deixava como legado é, sem dúvida, um dos mais poderosos testemunhos de sua conexão com o divino, sendo considerada por muitos como uma chave para destrancar os mistérios da graça de Deus. A singularidade dessa oração reside em sua capacidade de sintetizar os ensinamentos e a sabedoria que Padre Pio acumulou ao longo de sua vida. Ela não é apenas um conjunto de palavras recitadas, é uma expressão pura de fé, esperança e devoção, que carrega a essência do amor divino. Ao proferir cada palavra com o coração aberto e a mente voltada para a verdade, o fiel cria um canal direto para a intervenção divina. Esse canal, por sua vez, abre caminho para a manifestação de milagres que podem transformar situações aparentemente sem saída em experiências de luz e redenção. É nesse contexto que a oração de Padre Pio se torna um poderoso instrumento para desbloquear os milagres que Deus deseja conceder a cada um de nós. O mistério por trás dessa oração está enraizado na própria natureza de Padre Pio. Ele viveu intensamente os sofrimentos e as glórias da fé, e em sua jornada encontrou a chave para transcender as limitações humanas através da oração sincera. Sua prática diária de oração, acompanhada por momentos de profunda meditação e contemplação, revelou um universo invisível onde as forças do bem e do mal se encontravam em constante batalha. Contudo, a oração que ele transmitiu não se limita a um ritual mecânico, ela é uma invocação à presença de Deus, uma súplica para que o Espírito Santo desça e ilumine os caminhos dos que buscam a verdade. Assim, cada palavra recitada torna-se uma ponte entre o mundo terreno e o celestial, abrindo as portas para uma transformação espiritual que vai muito além do que os olhos podem ver. Além disso, a eficácia dessa oração está intimamente ligada à forma como ela é ensinada e praticada. Padre Pio sempre enfatizou a importância da fé genuína, pois sem ela, mesmo a oração mais bem formulada se torna vazia. Ele acreditava que o poder da oração não estava na repetição mecânica de palavras, mas na entrega total do coração a Deus. Essa entrega é o que transforma cada recitação em um ato de profunda conexão, onde o crente deixa de ser um mero espectador para se tornar um participante ativo na realização dos milagres. Dessa forma, o segredo dessa oração reside na combinação de elementos, a pureza da fé, a intensidade da devoção e a disposição de se abrir para o mistério divino. Por fim, o legado de Padre Pio e sua oração poderosa são um convite para que cada um de nós busque uma transformação interior. Ao se engajar nesse ato de fé,
o crente não apenas invoca a ajuda divina, mas também se permite ser transformado pelo amor e pela luz de Deus. A oração se torna, então, um meio de transcender as dificuldades cotidianas, superando os desafios com a força que só uma fé verdadeira pode proporcionar. Assim, o segredo por trás dessa oração não é um mistério a ser desvendado apenas pelos estudiosos, mas uma experiência viva que pode ser abraçada por todos aqueles que desejam viver em harmonia com o divino. Ao compreender o caminho trilhado por Padre Pio, percebemos que essa oração é mais do que uma simples recitação. Ela é a síntese de uma vida inteira dedicada à busca da verdade e da comunhão com Deus. Cada palavra, cada pausa e cada entonação carrega consigo séculos de devoção e a confiança inabalável de que, com fé, milagres acontecem. Ao se abrir para essa oração, o crente se une a uma tradição milenar de intercessão e amor divino, encontrando forças para superar os obstáculos e transformar a realidade ao seu redor. Portanto, ao se preparar para utilizar essa oração poderosa, é fundamental refletir sobre o exemplo de Padre Pio e absorver a lição que sua vida nos deixa. A fé, quando verdadeira e inabalável, é capaz de mover montanhas e abrir caminhos que pareciam impossíveis. Que este conhecimento penetre em seu coração e ilumine sua jornada, revelando que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz divina está sempre ao alcance daqueles que se entregam com sinceridade ao poder da oração. Para consolidar este entendimento, é importante lembrar que o mistério da oração de Padre Pio transcende as fronteiras do tempo e do espaço. Cada palavra ecoa uma tradição de fé que tem sido passada de geração em geração, instilando esperança e renovação nos corações dos devotos. Assim, ao se aprofundar nesse legado, você se conecta não apenas com a memória de um homem extraordinário, mas com a própria essência do divino. Permita que cada sílaba desta oração penetre em sua alma, despertando uma luz interior que o guiará por todos os caminhos da vida. Esta jornada de descoberta e fé fortalece não apenas o espírito, mas também a capacidade de transformar desafios em oportunidades divinas, abrindo novas portas para o milagre em sua vida. A oração é uma prática ancestral que transcende o tempo e as barreiras entre o humano e o divino. Ao se conectar com o sagrado, o ser humano acessa uma dimensão onde a fé, a intenção e a energia espiritual se unem para transformar a realidade. Nesta etapa, exploraremos em detalhes os fundamentos que fazem dessa oração um poderoso catalisador para milagres e mudanças profundas na vida de quem a recita com devoção. Primeiramente, é importante compreender que o poder da oração não reside apenas nas palavras, mas na fé que as impulsiona. Quando uma pessoa ora com o coração aberto e uma crença inabalável na intervenção divina, ela ativa uma energia interna capaz de alinhar seu ser com os propósitos de Deus. Essa energia se manifesta como uma força que pode mover obstáculos e criar oportunidades onde, aparentemente, não havia esperança. Assim, a oração torna-se um meio de conexão com um universo repleto de possibilidades e bênçãos. Outro aspecto fundamental é a intenção com a qual a oração é realizada. Cada palavra dita com sinceridade e foco contribui para a criação de um campo vibracional que atrai o milagre desejado. Acredita-se que, ao concentrar pensamentos positivos e elevar a alma através da prece, o fiel estabelece um diálogo íntimo com o divino. Esse diálogo não é unidirecional, ele cria uma interação em que o universo responde, muitas vezes de maneira surpreendente, a cada súplica feita com pureza e amor. A eficácia da oração também está ligada à tradição espiritual de quem a transmite. No caso da poderosa oração de Padre Pio, o seu legado de fé e devoção serve como um amplificador para os efeitos da prece. A experiência e a vida dedicada à espiritualidade de Padre Pio contam uma história de persistência, humildade e confiança em Deus, elementos esses que se refletem na oração que ele nos deixou. Ao recitar essas palavras, o fiel se conecta com toda a sabedoria e energia acumuladas por séculos de devoção, o que potencializa a ação dos milagres. Ademais, a oração funciona como um ritual que harmoniza o corpo, a mente e o espírito. Quando uma pessoa se dedica a esse ato sagrado, ela está simultaneamente praticando meditação, concentração e autoconhecimento. Esse estado de equilíbrio interno permite que o indivíduo se torne mais receptivo aos sinais e às bênçãos que o universo reserva. A prática regular da oração, portanto, não só facilita a manifestação de milagres, mas também promove uma transformação pessoal que melhora a qualidade de vida e fortalece os laços com o divino. O processo de oração também envolve um profundo componente energético.
Muitas tradições espirituais ensinam que o ser humano possui centros energéticos ou chakras, os quais podem ser ativados e equilibrados através da prece. Quando a oração é realizada com intenção e clareza, esses centros se alinham, criando um fluxo de energia que potencializa o bem-estar e a capacidade de superar desafios. Dessa forma, a oração se transforma em uma ferramenta poderosa para harmonizar as energias internas e, consequentemente, influenciar positivamente as circunstâncias externas. Além disso, o poder da oração está intrinsecamente ligado ao conceito de ação divina. Para muitos, a oração não é apenas um pedido, mas uma forma de render-se à vontade de Deus. Essa rendição é um ato de fé, onde o crente aceita que nem sempre compreenderá os desígnios divinos, mas confia plenamente que o bem maior será revelado no tempo certo. Essa confiança, quando aliada a uma oração sincera, cria uma ponte pela qual o divino pode intervir, transformando situações adversas em momentos de superação e renovação. É interessante notar que a ciência, em algumas abordagens modernas, tem buscado compreender os efeitos da oração a partir de uma perspectiva energética e psicológica. Estudos indicam que práticas meditativas e orações intensas podem alterar o estado mental e até influenciar reações biológicas no organismo, como a redução do estresse e a melhora na resposta imunológica. Embora esses estudos não esgotem o mistério da fé, eles sugerem que a oração tem efeitos tangíveis, que se manifestam tanto no corpo quanto na mente, corroborando a ideia de que a prece pode ser um poderoso instrumento de cura e transformação. Outro ponto a ser destacado é a importância da persistência e da prática constante. A eficácia da oração não é um evento isolado, ela se fortalece com o tempo e com a dedicação diária. Cada recitação, cada momento de conexão, reforça o vínculo entre o crente e o divino, criando um ciclo virtuoso de fé e renovação. Assim, mesmo que os resultados não sejam imediatos, a continuidade da prática fortalece a alma e a prepara para receber as bênçãos quando elas se manifestarem. A oração também desempenha um papel fundamental na construção da esperança. Em momentos de dificuldade, quando as circunstâncias parecem insuportáveis, a prece serve como um refúgio, um espaço seguro onde o coração pode se abrir e buscar conforto. Essa esperança, renovada a cada palavra dita com fé, é o que impulsiona as pessoas a persistirem, mesmo diante dos maiores desafios. A energia positiva gerada pela oração funciona como um antídoto contra o desespero, permitindo que o crente mantenha a confiança de que a luz divina sempre encontrará uma maneira de brilhar. É essencial compreender que o poder da oração se manifesta de formas únicas para cada indivíduo. Enquanto para alguns a resposta divina pode se apresentar como uma solução imediata para um problema, para outros, a intervenção pode ser mais sutil, revelando-se em pequenos gestos de amor e cuidado que, somados, transformam a realidade. Essa diversidade de manifestações reforça a ideia de que a oração é uma ferramenta personalizada, adaptada às necessidades e ao momento de cada pessoa. Assim, ao se entregar à prece com sinceridade, o crente abre um leque de possibilidades que vão muito além do que a mente humana pode imaginar. Por fim, é importante destacar que a oração, em sua essência, é um ato de amor. Ao orar, o indivíduo não apenas pede por ajuda, mas também expressa gratidão pelo que já possui e pela oportunidade de crescer espiritualmente. Essa postura de gratidão é um componente vital, pois reconhece que cada bênção recebida é um presente divino, que merece ser celebrado e compartilhado. Quando a oração é feita com amor e reconhecimento, ela se torna uma fonte inesgotável de energia positiva, capaz de transformar não só a vida do crente, mas também a daqueles que o cercam. Em resumo, o poder da oração reside em sua capacidade de unir fé, intenção, energia e amor em um único ato de devoção. É essa união que permite que a prece ultrapasse as barreiras do visível, atingindo as profundezas do espírito e abrindo caminhos para os milagres. Ao compreender e praticar esses princípios, cada pessoa pode experimentar uma transformação pessoal que vai além da simples resolução de problemas, alcançando um estado de harmonia e conexão com o divino. A cada palavra recitada com fé, a cada pensamento positivo dirigido à luz de Deus, a alma se fortalece e se torna capaz de enfrentar as adversidades com resiliência e esperança. Esse é o verdadeiro poder da oração, a capacidade de transformar o ordinário em extraordinário, de converter desafios em oportunidades e de fazer com que o impossível se torne possível. Ao integrar esses elementos,
A oração se estabelece como uma das mais poderosas ferramentas para a realização de milagres, não apenas na vida individual, mas em toda a jornada espiritual do ser humano. Desde tempos imemoriais, os testemunhos de milagres e transformações por meio da oração têm sido a âncora de fé para inúmeras pessoas ao redor do mundo. Neste capítulo, apresentamos relatos autênticos que demonstram o poder extraordinário da oração de Padre Pio, capaz de desbloquear bênçãos divinas e promover mudanças profundas na vida daqueles que se entregam com fervor. Cada história aqui contada reflete não somente a intervenção divina, mas também a coragem e a perseverança de indivíduos que, mesmo diante das adversidades mais intensas, encontraram forças para acreditar e agir. Estes testemunhos, repletos de emoção e de experiências inexplicáveis, servem como prova viva de que a fé pode mover montanhas, trazendo cura, esperança e renovação a cada coração sedento por milagres. Essas narrativas emocionantes ecoam pela eternidade, inspirando gerações e confirmando que a oração é um elo sagrado entre o humano e o divino, transformando vidas com sua força misteriosa. Maria, uma devota de longa data, vivenciou um milagre que transformou sua existência de forma irreversível. Ela enfrentava uma doença debilitante que limitava cada aspecto de sua vida, desde as atividades mais simples até seus sonhos mais ambiciosos. Em um momento de profunda desesperança, Maria decidiu recitar a oração de Padre Pio, depositando toda a sua fé e amor em cada palavra. Aos poucos, começou a notar mudanças surpreendentes em seu estado físico e emocional, os sintomas se dissiparam e uma energia renovadora tomou conta de seu ser. Amigos e familiares testemunharam a transformação milagrosa, atribuindo à oração a origem daquela recuperação inesperada. Esse relato comovente reafirma que a fé verdadeira pode abrir portas para o impossível, levando cura e renovação onde antes havia dor e desolação. Seu testemunho inspira inúmeros crentes, provando que a oração tem o poder de transformar desafios em verdadeiras oportunidades de recomeço com fé inabalável. João, um homem de espírito resiliente, enfrentou dificuldades financeiras que ameaçavam desmoronar sua família. Com contas acumuladas e um futuro incerto, ele se viu à beira do desespero, buscando uma saída para superar o caos. Foi então que um amigo lhe recomendou recitar a oração de Padre Pio, sugerindo que a fé poderia ser a chave para reverter a situação. Decidido a tentar, João mergulhou de coração nessa prática, repetindo a oração com intensa devoção e confiança no poder divino. Em poucos dias, milagrosamente, as portas começaram a se abrir, uma oportunidade de trabalho surgiu, e as dívidas foram sendo pagas de forma surpreendente. Esse episódio extraordinário não apenas restaurou a estabilidade financeira de sua família, mas também renovou sua esperança e fé na capacidade de transformação que a oração proporciona. Esse relato reforça a verdade de que a oração é um caminho seguro para mudanças extraordinárias com fé inabalável. Ana, uma jovem mãe dedicada, enfrentava desafios emocionais intensos após uma perda devastadora. Seu mundo parecia desmoronar, e a dor da ausência se transformava em um peso insuportável. Em meio a essa tempestade de tristeza, Ana encontrou um raio de esperança ao descobrir a oração de Padre Pio. Determinada a buscar alívio para seu sofrimento, ela se voltou para essa prática com uma devoção sem precedentes. Aos poucos, a luz começou a brilhar novamente em sua vida, a angústia deu lugar a um sentimento reconfortante, e a fé se tornou o pilar que sustentava sua recuperação. Familiares e amigos notaram uma mudança radical em sua disposição, atribuindo à oração a força capaz de resgatar sua alegria e restaurar sua paz interior. Este testemunho comovente é prova de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a oração pode abrir caminhos para a cura e a renovação. Com fé, tudo realmente se transforma. Diversos outros testemunhos corroboram o poder milagroso dessa oração. Relatos de homens, mulheres e crianças revelam histórias surpreendentes de mudanças que desafiam a lógica humana e a explicação racional. Em cada caso, a oração de Padre Pio atuou como um divisor de águas, abrindo caminhos onde antes havia bloqueios insuperáveis. Pessoas que viviam imersas em dores, medos e dúvidas encontraram na prece uma fonte inesgotável de força e consolo. Essas experiências, registradas com detalhes emocionantes, demonstram que a intervenção divina se manifesta de formas inesperadas e personalizadas.
Cada testemunho é um convite para que os fiéis se aproximem do sagrado e experimentem a transformação que a fé pode proporcionar, convertendo o desespero em esperança e fracasso em conquistas extraordinárias. Esses relatos inspiram corações, renovam a esperança e confirmam que a oração é a chave mestra para a intervenção divina, superando barreiras com milagres palpáveis. A fé inabalável transforma cada obstáculo. Os testemunhos coletados revelam uma diversidade de experiências que, apesar das diferenças individuais, compartilham uma essência comum, a presença transformadora do divino. Em narrativas emocionantes, pessoas descrevem como a oração de Padre Pio foi o catalisador de mudanças significativas em suas vidas, restaurando a fé onde havia descrença e trazendo luz aos momentos mais sombrios. Esses relatos, repletos de detalhes íntimos e superações impressionantes, ilustram que os milagres não ocorrem de forma aleatória, mas sim como resposta a uma fé genuína e a uma entrega sincera a Deus. Cada história é uma janela para o poder invisível que opera nos bastidores da existência, conectando o ser humano a uma realidade maior e mais amorosa. Assim, os testemunhos não só reforçam a eficácia da oração, mas também inspiram outros a buscarem o mesmo caminho de renovação espiritual. Essas experiências confirmam a verdade universal de que a fé transforma realidades com milagres. Em diversas comunidades, a oração de Padre Pio tem sido reconhecida como um elo vital entre o sagrado e o cotidiano. Os relatos coletados mostram que, independentemente das crenças individuais, o poder de uma oração sincera transcende barreiras culturais e religiosas. Pessoas de todas as idades e origens compartilham histórias marcadas por curas milagrosas, reconciliações familiares e reviravoltas inesperadas em momentos de crise. Esse fenômeno, apoiado por incontáveis evidências pessoais, reforça a ideia de que a fé é um recurso poderoso capaz de transformar desafios em oportunidades de renascimento. A oração, portanto, não é apenas uma recitação mecânica, mas um verdadeiro ato de entrega e amor, onde cada palavra se converte em um pedido de intervenção divina que ecoa através dos tempos. Esses relatos universais e sinceros elevam a crença de que o poder espiritual pode transformar o mundo, renovando esperanças e fortalecendo almas. Com fé, milagres sempre acontecem realmente. A oração que vamos explorar é uma das mais conhecidas associadas a Padre Pio, frequentemente chamada de oração para pedir uma graça. Ela foi inspirada em suas próprias palavras e na confiança que ele depositava no poder da intercessão. Embora existam várias orações ligadas a ele, essa em particular é reverenciada por sua capacidade de desbloquear bênçãos, mesmo nas situações mais desafiadoras. A oração é direta e profunda, refletindo a simplicidade e a fé inabalável de Padre Pio. Aqui está a oração que você deve rezar. Ó São Pio, tu que viveste em profunda união com Deus e recebeste os estigmas de Cristo, intercede por mim junto ao Pai. Conheces minhas angústias e minhas necessidades, aqui, mencione seu pedido. Com tua poderosa intercessão, peço que meu pedido seja atendido, se for da vontade de Deus. Fortalece minha fé, renova minha esperança e ajuda-me a aceitar a vontade divina, seja qual for o resultado. Amém. Essa oração é um convite para que Padre Pio leve seu pedido diretamente a Deus, confiando em sua proximidade com o divino. A eficácia dessa oração não está apenas nas palavras, mas na fé com que é rezada e na intercessão de Padre Pio. Ele foi canonizado pela Igreja Católica, o que significa que sua santidade foi oficialmente reconhecida. Milhares de fiéis relatam graças recebidas após rezarem essa oração, desde curas físicas até soluções para problemas aparentemente insolúveis. A oração funciona como uma ponte entre você e Deus, com Padre Pio atuando como um guia espiritual que conhece bem as lutas humanas. Como rezar a oração corretamente? Para que a oração alcance seu pleno potencial, é importante seguir alguns passos práticos. Aqui estão as instruções para rezá-la de forma eficaz. Encontre um lugar calmo. Escolha um ambiente onde você possa se concentrar sem distrações. Pode ser um quarto silencioso, uma igreja ou até um espaço ao ar livre que lhe traga paz. Prepare seu coração. Antes de começar, respire fundo algumas vezes. Feche os olhos e esvazie sua mente das preocupações do dia. Concentre-se na presença de Deus e na intercessão de Padre Pio. Reze com intenção clara. Ao recitar a oração, seja específico sobre o que você está pedindo.
Mencione seu pedido com clareza e confiança, sabendo que Padre Pio está ouvindo. Confie na vontade de Deus. Padre Pio sempre enfatizou a importância de aceitar a vontade divina. Ao rezar, entregue seu pedido a Deus, mas também peça a graça de aceitar o que ele decidir, seja a resposta sim, não ou espere. Reze com fé absoluta, acredite que sua oração será ouvida. Mesmo que o resultado não seja imediato, mantenha a confiança de que Deus está agindo nos bastidores. Esses passos não são apenas rituais, eles preparam seu espírito para receber a graça que você busca. Uma das características mais marcantes dessa oração é que ela pode ser rezada apenas uma vez para desbloquear seu milagre. No entanto, isso não significa que você não possa repeti-la. Se sentir necessidade, pode rezá-la diariamente até que seu pedido seja atendido. O importante é que, mesmo que a reze apenas uma vez, o faça com total entrega e fé. Se desejar intensificar seu pedido, considere fazer uma novena a Padre Pio, rezando a oração por 9 dias consecutivos. Ter uma imagem de Padre Pio ou um objeto abençoado por ele, como uma relíquia, pode ajudar a focar sua devoção. Padre Pio valorizava o sacrifício como forma de demonstrar amor a Deus. Ofereça algo pequeno, como um jejum ou uma boa ação, em conjunto com sua oração. Após rezar a oração, é comum sentir uma paz interior imediata, mesmo que o milagre ainda não tenha se manifestado. Isso é um sinal de que sua oração foi ouvida. Os resultados podem variar, alguns experimentam respostas rápidas, enquanto outros precisam esperar. Lembre-se de que Deus age no tempo dele, e a paciência é parte da jornada de fé. Especialistas em espiritualidade e pesquisadores da fé têm estudado os efeitos da oração de Padre Pio, encontrando evidências que corroboram sua eficácia milagrosa. Em entrevistas e publicações, muitos afirmam que as mudanças relatadas por fiéis não podem ser explicadas unicamente por fatores psicológicos, mas sim por uma intervenção divina palpável. Esses estudiosos destacam que o ritual da oração, quando realizado com devoção e alinhamento interior, ativa mecanismos profundos que promovem a cura e a transformação pessoal. A combinação entre tradição, fé e experiência humana cria um campo de energia capaz de alterar positivamente o ambiente ao redor. Assim, a oração se torna um estudo de caso fascinante, onde a ciência e a espiritualidade se encontram para revelar os mistérios de um poder que transcende a compreensão convencional. Essas investigações reforçam a confiança dos fiéis e abrem novas perspectivas sobre a união entre ciência e fé, comprovando que milagres são reais. Histórias de transformação não se limitam a desafios financeiros ou crises pessoais, mas abrangem aspectos emocionais, espirituais e até reconciliações familiares. Em cada relato, a oração de Padre Pio emerge como um farol de esperança, guiando aqueles que se encontram perdidos em meio à escuridão. Muitos descrevem momentos em que, após a recitação da prece, uma sensação de paz invadiu seus corações, permitindo-lhes encontrar soluções para problemas há muito considerados insolúveis. Essa experiência, muitas vezes, resultou em reconciliações surpreendentes, curas emocionais e o restabelecimento de laços familiares rompidos. Tais narrativas oferecem um vislumbre de um poder superior que atua de maneira sutil, mas impactante, transformando a vida dos que se abrem para a luz divina. Essas histórias são um testemunho vivo de que, com fé e dedicação, milagres podem se tornar parte da realidade cotidiana. Cada relato é prova incontestável de que a oração pode transformar destinos e curar feridas. Ao concluir este capítulo, torna-se evidente que os testemunhos e provas de milagres não são meras coincidências, mas sim sinais de um poder divino que se manifesta para aqueles que creem. A oração de Padre Pio transcende o ordinário, operando como uma ferramenta de transformação que toca profundamente a alma. Cada história relatada reflete a esperança, a coragem e a persistência de indivíduos que, mesmo em meio à adversidade, encontraram forças para se reerguer e reescrever suas trajetórias. Esses relatos, repletos de emoção e determinação, incentivam os céticos a abrirem seus corações para a possibilidade do sobrenatural. Assim, a fé se fortalece a cada nova narrativa, criando uma corrente de amor e esperança que se espalha por toda a humanidade. Os milagres, portanto, se revelam como a recompensa daqueles que se entregam de corpo e alma à oração. Assim, cada testemunho confirma a verdade inabalável dos milagres divinos para sempre.
A preparação espiritual antes de iniciar a oração representa um passo fundamental para estabelecer uma conexão sincera com o divino. Cada indivíduo que se dispõe a recitar a poderosa oração de Padre Pio deve primeiro buscar a paz interior, afastando as distrações do mundo material e abrindo espaço para a presença de Deus. Essa preparação envolve a criação de um ambiente sagrado, onde elementos simbólicos como velas, imagens e música suave colaboram para intensificar a experiência espiritual. Em momentos de reflexão, é vital que o crente se dedique à introspecção, reconhecendo suas limitações e buscando perdão por suas falhas, de modo a renovar sua alma. Essa prática não só harmoniza os pensamentos e emoções, mas também fortalece a fé e estabelece um vínculo profundo com o sagrado, criando as condições ideais para que a prece se manifeste plenamente, trazendo benefícios transformadores à vida pessoal, e elevar o espírito realmente. Para iniciar essa preparação, é essencial dedicar alguns minutos à meditação silenciosa, permitindo que a mente se acalme e se concentre no sagrado. Durante esse período, o crente deve se afastar das preocupações cotidianas e mergulhar em um estado de tranquilidade, onde a conexão com Deus se torna mais acessível. A prática de respirações profundas auxilia na purificação dos pensamentos, eliminando o estresse e abrindo espaço para a inspiração divina. Ao estabelecer esse ambiente interno, o fiel se prepara para receber a mensagem e a força que a oração de Padre Pio carrega. Essa etapa de introspecção e serenidade é fundamental para que, ao entoar cada palavra da prece, o coração esteja alinhado com os desígnios do alto e pronto para as bênçãos que virão. Essa preparação completa cria um elo sagrado, permitindo que cada oração se transforme em um poderoso ritual de amor e renovação para a alma eterna. Outra dimensão importante da preparação espiritual é a prática da confissão e do arrependimento. Antes de iniciar a oração, é fundamental que o crente reconheça suas falhas e busque a purificação do coração, abrindo o caminho para a luz divina. Esse ato de humildade fortalece a fé e estabelece um ambiente propício para que a prece seja mais eficaz. Ao perdoar-se e perdoar os outros, o indivíduo se liberta de fardos emocionais e cria um espaço interior para que a graça de Deus se instale. A confissão não é apenas um ritual, mas um compromisso sincero de transformar a própria vida, buscando perdão e a renovação espiritual. Esse processo de autoanálise e arrependimento prepara a alma para receber as bênçãos que serão manifestadas através da oração, tornando cada palavra um testemunho de fé. Essa transformação interna eleva o espírito, promovendo uma conexão genuína e profunda com o divino, com certeza. A preparação espiritual também envolve o cuidado com o ambiente físico, que pode influenciar significativamente a qualidade da experiência de oração. Organizar um espaço dedicado ao sagrado, com objetos de devoção, imagens e símbolos religiosos, ajuda a concentrar a energia e elevar a vibração do ambiente. Cada detalhe, desde a iluminação até a disposição dos elementos, contribui para a criação de um refúgio onde a presença de Deus pode ser sentida com intensidade. Essa ambientação não é apenas uma formalidade, mas um gesto de respeito e amor à espiritualidade, que fortalece o vínculo entre o fiel e o divino. Ao transformar o espaço ao redor, o crente também transforma seu interior, abrindo caminho para a manifestação dos milagres prometidos pela oração. Esse preparo meticuloso reflete a seriedade com que se busca a aproximação do sagrado, intensificando a fé e a esperança. Isso renova a alma e fortalece a devoção. A prática do jejum é outro elemento que pode complementar a preparação para a oração. Ao abster-se de alimentos por um período, o crente purifica não apenas o corpo, mas também a mente, elevando o espírito e criando uma sinergia com o sagrado. Esse sacrifício temporário serve como uma demonstração de compromisso e humildade, evidenciando a disposição de abrir mão do material em favor do espiritual. O jejum, aliado à oração, potencializa a energia interna, permitindo que o fiel se conecte de forma mais profunda com a essência divina. Além disso, essa prática milenar fortalece a disciplina e a concentração, preparando o indivíduo para um estado de receptividade e inspiração. Ao integrar o jejum à sua rotina espiritual, o crente amplia suas capacidades de introspecção, tornando cada prece um momento de renovação e de puro amor. Este sacrifício sagrado revigora o ser, preparando-o para receber bênçãos celestiais com fé inabalável. A preparação para a oração também pode ser enriquecida com momentos de leitura e estudo das Escrituras Sagradas.
Ao se aprofundar nos ensinamentos contidos na Bíblia e em textos espirituais, o fiel encontra respostas para suas dúvidas e orientações para os desafios da vida. Essa prática de estudo fortalece o conhecimento sobre os desígnios divinos, criando uma base sólida para a fé. A leitura reflexiva permite que o crente compreenda a profundidade do amor de Deus e a importância de viver em harmonia com seus preceitos. Cada passagem estudada atua como um lembrete das promessas divinas, incentivando uma prática mais intensa da oração. Dessa forma, a integração entre estudo e prece torna a experiência espiritual mais rica, proporcionando ao indivíduo uma compreensão mais ampla do universo e de seu papel na manifestação dos milagres celestiais. Esse aprofundamento intelectual e espiritual fortalece a conexão com o divino, inspirando fé inabalável constantemente. A prática regular da meditação guiada também desempenha um papel essencial na preparação espiritual. Ao seguir instruções que conduzem a mente por caminhos de paz e introspecção, o crente consegue se desligar dos ruídos externos e concentrar-se exclusivamente no encontro com o sagrado. Essa técnica, muitas vezes recomendada por líderes espirituais, permite que o fiel entre em um estado de relaxamento profundo, onde a mente se torna um canal receptivo para as mensagens divinas. Com a prática constante, a meditação aprimora a sensibilidade espiritual e cria um ambiente interno harmonioso, propício à manifestação dos milagres. Ao alinhar os pensamentos e as emoções com a luz divina, cada sessão meditativa fortalece a fé e prepara o espírito para a poderosa oração que se seguirá, transformando desafios em oportunidades de renovação. Essa prática contínua eleva o ser a níveis espirituais superiores, permitindo uma integração plena entre mente, corpo e divindade com fervor. A disciplina de cultivar momentos de oração em grupo também contribui significativamente para a preparação espiritual. Reunir-se com outros crentes cria um ambiente de comunhão e partilha, onde as experiências de fé se fortalecem mutuamente. Esses encontros, marcados por orações coletivas e cânticos devocionais, potencializam a energia espiritual, elevando a vibração de todos os participantes. A sensação de pertencimento e apoio mútuo atua como um catalisador para a abertura do coração, facilitando a manifestação dos milagres prometidos. Essa prática comunitária não só enriquece a experiência individual, mas também solidifica os laços de fé e amor entre os membros da comunidade. Ao unir forças e elevar preces em conjunto, o grupo cria uma corrente de energia positiva que ressoa com o divino, transformando o ambiente e fortalecendo a esperança em cada alma presente. Este ritual coletivo enriquece a jornada espiritual, incentivando cada participante a sentir a presença viva do divino profundamente. Além do ambiente das práticas individuais, o estado emocional desempenha um papel crucial na preparação para a oração. O crente deve buscar a serenidade interior, liberando mágoas e ressentimentos que podem bloquear o fluxo da energia divina. Esse processo de purificação emocional é essencial para abrir espaço à luz de Deus, permitindo que a prece se realize com total eficácia. Cultivar pensamentos positivos e manter a mente em paz são atitudes que fortalecem o espírito e preparam o coração para receber as bênçãos celestiais. Cada esforço para superar sentimentos negativos cria uma base sólida para a fé, transformando o ambiente interno e impulsionando a manifestação dos milagres. Dessa forma, a saúde emocional e a preparação espiritual caminham juntas, formando a fundação necessária para uma conexão profunda e transformadora com o divino. Essa harmonia emocional e espiritual eleva o crente, permitindo que a oração se manifeste com poder e graça. Por fim, a preparação espiritual antes de rezar não é um ato isolado, mas um processo contínuo de renovação e autoconhecimento. Cada prática adotada, seja a meditação, a confissão, o jejum ou a leitura dos textos sagrados, contribui para o fortalecimento do espírito e a abertura do coração. Esse caminho de autoaperfeiçoamento torna o crente mais receptivo aos desígnios divinos, possibilitando que cada palavra da oração seja impregnada de significado e energia. Ao integrar essas diversas práticas, o fiel constrói uma base sólida para a manifestação dos milagres, elevando sua vida a um patamar de profunda conexão com o divino. Essa jornada de preparação é uma verdadeira ode à fé, onde cada esforço é recompensado com luz, amor e a certeza de que o sagrado está sempre presente. Este compromisso diário com o autoconhecimento e a devoção fortalece a alma, abrindo caminhos para milagres e bênçãos incontáveis com profunda gratidão.
Naquele momento de sublime conexão, a oração de Padre Pio se apresenta como um portal para a intervenção divina. Cada palavra entoada carrega a força da fé e a esperança de um milagre iminente. Ao recitar esta prece com devoção sincera, o crente experimenta uma transformação interior que transcende as barreiras do entendimento humano. O ambiente se enche de luz e paz, criando um espaço sagrado onde a presença de Deus se torna palpável e consoladora. Esta oração, repleta de energia espiritual, é um chamado para a renovação e o despertar do amor divino em cada coração com fé inabalável. Esta poderosa oração se revela como o ápice da devoção, convidando o fiel a mergulhar em um estado de profundo silêncio interior. Durante a recitação, cada sílaba é impregnada de significado e de uma energia que ultrapassa a compreensão humana. O crente sente um renovado vigor espiritual e uma conexão íntima com o divino, como se as barreiras entre o céu e a terra se dissipassem momentaneamente. A voz que entoa esta prece ressoa em uníssono com o pulsar do universo, despertando uma sensação de paz e transformação em todos que a experimentam, acendendo a chama da fé com fervor. Durante o momento em que a oração é recitada, o ambiente se transforma, e cada batida do coração se alinha com a energia divina. A prece de Padre Pio invoca uma atmosfera de serenidade, onde os problemas cotidianos se dissipam diante da presença consoladora de Deus. A cada palavra, o crente experimenta uma renovação interior, sentindo o peso das preocupações ser suavemente substituído por uma paz imensurável. Esta transformação, embora sutil, fortalece a fé e encoraja a entrega total ao fluxo da graça celestial, abrindo caminho para milagres inesperados e profundos que elevam a alma com renovada esperança para sempre. A cada recitação desta oração, o tempo parece suspender-se em um instante eterno, onde as barreiras do mundo material se desfazem. A alma do crente se eleva, conectando-se com a essência pura do divino. Em meio a esse estado de elevação, os sentimentos de dúvida e temor se dissipam, dando lugar a uma confiança inabalável. A prece torna-se, assim, um instrumento poderoso de cura e de libertação, abrindo portas para um novo ciclo de bênçãos. Cada palavra é carregada de amor, cada pausa uma oportunidade para a intervenção do Espírito Santo, que renovam a fé e enchem de luz profundamente. Neste momento sagrado, a oração é vivida como uma experiência transformadora que se desenrola em uma sintonia perfeita entre o ser e o divino. A voz do crente, repleta de emoção e fé, ecoa através do espaço, convidando a presença celestial a se manifestar. Cada entoação é um tributo ao amor divino, e cada pausa carrega a expectativa de um milagre prestes a se concretizar. O poder desta prece reside na união entre a alma e o Espírito Santo, proporcionando uma sensação de calma e a certeza de que as bênçãos estão a caminho, prontas para transformar a realidade verdadeira. Com reverência e humildade, o momento de recitar a oração se torna uma celebração da fé e da vida. A cada palavra proferida, o coração do crente se enche de gratidão, e a energia divina se irradia pelo ambiente. Esta prece não é apenas um ritual, mas um encontro sagrado que reaviva o espírito e fortalece a esperança. Ao se entregar de corpo e alma, o fiel experimenta uma transformação que transcende o entendimento comum, conectando de forma íntima com as forças celestiais e abrindo novas possibilidades de bênçãos e milagres eternos que renovam a vida com amor divino plenamente. Finalmente, a oração de Padre Pio é apresentada como um legado eterno de fé e amor, destinado a transformar a existência de cada ser que a abraça com sinceridade. Esta prece, repleta de significado e energia divina, ecoa pelos corações dos fiéis, reavivando a esperança e a confiança em um futuro abençoado. Ao recitar esta poderosa invocação, o crente se torna parte de uma tradição milenar de devoção, conectando-se com o mistério e a grandiosidade do divino. Assim, cada entoação se torna um testemunho vivo da força transformadora da fé, que acende a luz interior e traz redenção imediata verdadeira. Após concluir a poderosa oração, o crente se encontra diante de um novo caminho espiritual repleto de possibilidades transformadoras. Neste momento, é fundamental cultivar a paciência e a confiança, permitindo que os efeitos divinos se manifestem de acordo com o tempo exato estabelecido por Deus. A gratidão deve ser praticada desde o primeiro instante, reconhecendo que cada bênção recebida é fruto de um esforço de fé e dedicação. Assim,
O fiel deve dedicar alguns minutos para refletir sobre a experiência, registrando em seu coração cada sinal de intervenção divina e celebrando as mudanças positivas que começam a se revelar lentamente. Esse processo fortalece a alma e renova a esperança, conduzindo o espírito a um estado de paz interior e profunda satisfação espiritual com fervor inabalável. Após essa reflexão inicial, o crente deve adotar atitudes práticas que reforcem a conexão estabelecida com o divino. É aconselhável manter um diário espiritual, registrando diariamente as experiências, sonhos e sinais percebidos após a oração. Essa prática contribui para o autoconhecimento e possibilita identificar padrões de intervenção que se manifestam de forma sutil ou grandiosa. Além disso, o ato de escrever permite que o fiel organize seus pensamentos e fortaleça a memória das bênçãos recebidas, transformando cada palavra em um testemunho concreto da fé que o impulsiona a seguir adiante, mesmo diante dos desafios da vida. Essas ações, aliadas à oração contínua, criam uma base sólida de espiritualidade que fortalece o ser e ilumina o caminho rumo a uma existência plena e abençoada com amor. O crente também deve buscar apoio na comunidade de fé, participando de encontros e grupos de oração que promovam o compartilhamento de experiências e o fortalecimento mútuo. Esse convívio espiritual é vital para manter a chama da esperança sempre acesa, permitindo que cada membro se sinta parte de uma rede de amor e solidariedade. Nessas reuniões, histórias de superação e milagres são relatadas, inspirando todos a persistirem na jornada da fé. A troca de testemunhos reforça a crença de que a oração não só transforma vidas individualmente, mas também une corações em um movimento coletivo de luz, que ressoa pela eternidade com fé vibrante e sincera. Esse sentimento fortalece a união, encorajando cada pessoa a continuar sua caminhada espiritual com determinação e amor incondicional sempre. Após a oração, é importante manter a vigilância espiritual, pois os sinais de intervenção divina podem se manifestar de forma gradual ou repentina. O crente deve aprender a reconhecer essas manifestações, que podem vir como sonhos, intuições ou pequenos milagres cotidianos. Esse discernimento exige sensibilidade e a prática contínua da meditação, permitindo que a mente se mantenha aberta e receptiva aos desígnios do Altíssimo. A observação atenta dos acontecimentos e a confiança na ação divina são fundamentais para que cada sinal seja interpretado como uma resposta ao pedido feito com fé sincera, renovando a esperança em cada novo dia. Cada experiência vivida após a oração reforça a certeza de que Deus está sempre presente, guiando os passos do fiel com amor e sabedoria sem dúvida. Para continuar a jornada após a oração, o crente deve cultivar hábitos que fortaleçam a fé e mantenham viva a chama da espiritualidade. Entre essas práticas, a participação em estudos bíblicos, encontros de oração e retiros espirituais se destaca como um meio de aprofundar a compreensão dos mistérios divinos. Essa dedicação constante cria um ambiente propício para a manifestação de novas bênçãos e milagres, inspirando o fiel a seguir em frente com confiança. A rotina espiritual torna-se, assim, uma fonte de renovação diária, onde cada desafio enfrentado é interpretado como uma oportunidade para crescer e evoluir no caminho da fé. Essas práticas, integradas ao cotidiano, fortalecem não apenas a fé individual, mas a união de uma comunidade comprometida com o amor e a luz divina. Em seguida, o crente deve dedicar tempo para a oração pessoal diária, fazendo dela uma prática inegociável em sua rotina. Esse compromisso com o sagrado fortalece o espírito e estabelece um diálogo contínuo com Deus, mesmo nos momentos de dificuldade. Ao reservar um tempo fixo para a prece, o fiel cria um hábito que se transforma em um refúgio de paz e renovação interior. Essa constância na prática da oração auxilia na construção de uma fé robusta, capaz de enfrentar os desafios do cotidiano e de se adaptar às transformações inevitáveis que a vida apresenta, mantendo o coração sempre aberto para o divino. Esse hábito diário fortalece a alma, proporcionando serenidade e renovação que iluminam cada passo da jornada espiritual com fé vibrante de verdade. Após a consolidação da prática espiritual, é essencial que o crente mantenha a humildade e abertura para receber continuamente os sinais divinos. Cada experiência deve ser interpretada como uma mensagem de amor, destinada a guiar o fiel em direção a um futuro repleto de bênçãos. Essa postura de receptividade promove a evolução interior, permitindo que o espírito se eleve a patamares mais altos de compreensão e devoção.
O reconhecimento dos pequenos milagres fortalece a convicção de que a intervenção divina está sempre presente, transformando cada dia em uma oportunidade para renovar a fé e celebrar a vida com alegria sincera. Esse contínuo aprendizado e a constante abertura do coração despertam uma energia renovadora, que impulsiona o crente a viver cada momento com gratidão plenamente. Por fim, o crente deve cultivar a prática do perdão e da compaixão, reconhecendo que cada desafio é uma oportunidade para o crescimento espiritual. Ao perdoar a si mesmo e aos outros, o fiel liberta o coração de mágoas passadas, permitindo que a luz divina penetre em cada recanto da alma. Esse ato de amor transforma as relações e abre caminho para novos milagres, promovendo a cura e a renovação interior. A compreensão profunda de que o divino atua através do amor incondicional inspira o crente a viver em harmonia, criando um ciclo contínuo de bênçãos e transformação espiritual duradoura. Cada ação de perdão fortalece o espírito, renovando a fé e consolidando um compromisso eterno com o bem, promovendo a verdadeira paz interior sem reservas. Agora que você conhece a oração do Padre Pio e sabe como rezá-la, é hora de mergulhar em histórias reais de pessoas que confiaram nessa poderosa intercessão e viram suas vidas transformadas. Esses relatos não são apenas inspiradores, mas também servem como prova da força da fé e da eficácia da oração. Eles mostram que, independentemente do desafio, seja uma doença, uma crise financeira, um conflito familiar, um vício ou a busca por um emprego, a intercessão de Padre Pio pode abrir caminho para milagres. Prepare-se para se emocionar e se motivar com essas narrativas extraordinárias. As histórias que você está prestes a conhecer são de pessoas comuns, como você e eu, que enfrentaram situações aparentemente impossíveis. Elas não tinham nada de especial, exceto uma coisa: a fé inabalável de que Deus, através da intercessão de Padre Pio, poderia agir em suas vidas. Esses testemunhos são uma fonte de esperança e um lembrete de que, quando rezamos com confiança, o céu se move em nosso favor. Ao ler essas histórias, lembre-se de que seu milagre também é possível, basta acreditar e agir.